Se você é professor ou atua no departamento de ensino de sua igreja, não pode deixar de ler a revista Ensinador Cristão, a ferramenta ideal para dinamizar o seu ministério. Adquira agora mesmo a revista Ensinador Cristão, um produto com a qualidade CPAD. Lições Bíblicas Adultos. Lição 9. Orando e jejuando como Jesus ensinou. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma lição, a lição de número 9. Orando e jejuando como Jesus ensinou. Texto áureo. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. O nosso texto da leitura em classe está em Mateus, capítulo 6, verso 5 ao verso 18. Querido irmão, eu quero dizer que essa temática sobre a oração e o jejum são dois temas relevantes e imprescindíveis para o povo de Deus, em plena atualidade. Diga-se de passagem que já havia certos problemas relacionados a essas temáticas. Já nos dias de Cristo, imagine hoje, quantos problemas, interpretações jocosas, erradas, que estão sendo atreladas dentro desse assunto oração e jejum. É isso que eu quero deixar bem claro para os irmãos. E quando nós falamos sobre essa passagem bíblica, primeiramente a questão da oração, nós podemos analisar que existem alguns tipos de orações. Eu poderia apenas pontuar aqui 4, mas existem outras. A oração egoísta, a oração exibicionista, você pode ver também a oração de superioridade e a oração de autojustificação. Quem de vocês nunca presenciaram alguém que ora dessa forma, se autojustificando, ou então se exibindo, ou então querendo mostrar uma piedade tremenda? É sobre isso que nós iremos falar. E quando nós falamos sobre esses tipos de orações, nós podemos analisar. Nessa súmula de Cristo, no seu ensino modelo, ele vem com a clareza, a objetividade de como realmente devemos desenvolver as nossas orações ao Pai Todo-Poderoso. Em momento algum, Jesus está cerceando ou proibindo a prática da oração. Mas ele está aqui dando o ensino correto de como o cristão pode desenvolver uma vida de comunhão e de oração com o Pai. Aliás, nós podemos dizer que pela oração paradigma, pela oração modelo de Cristo, os desajustes, os defeitos são corrigidos pelo modelo que está sendo vaticinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, nós podemos analisar que essa passagem bíblica de São Mateus, capítulo 6, como nós estamos lendo, versos 5 a 18, traz correções tanto em relação à oração, como também ao jejum. E eu quero dizer algo muito importante para você, querido professor, e para você, aluno, para todos os salvos em Cristo. Se nós quisermos orar da maneira correta, se nós quisermos viver a vida de comunhão e de jejum conforme os padrões divinos, precisamos nos voltar para o ensino de Cristo. É claro, nós temos obras volumosas e gloriosas no Brasil e no mundo que versam sobre a oração, mas ninguém melhor do que o nosso Mestre Divino
para nos ensinar a maneira correta de orar. E é isso que iremos tratar aqui nesse conteúdo. O Senhor Jesus, ele trata tanto quanto a forma, a postura e a substância da verdadeira oração. Para isso, o cristão deve atentar seguindo o viés das Sagradas Escrituras, dos ensinos de Cristo Jesus. Queridos, nós podemos analisar e dizer a todos que a essência da oração é buscar a Deus com todo o coração, com todo o fervor. Mas isso deve ser feito pela orientação certa, pelo caminho certo, e nós temos aqui os ensinos de Cristo Jesus. Há muitas orações que elas não passam de barulhos, palavras jogadas ao vento. Uma prova bem clara que nós temos está em 1 Reis, capítulo 18, verso 26 até o 36. Os profetas de Baal oravam, clamavam, gritavam, falavam, mas não obtiveram resposta alguma. Primeiro, o Deus deles não era o Deus verdadeiro. Segundo, as palavras eram sem nexo. Portanto, é aqui que nós devemos atentar para o modelo correto, para que não venhamos fazer vãs repetições, ou palavras maçantes, ou apenas conteúdo exibicionista, egoísta, presunçoso, mas que possamos orar conforme o nosso Senhor Jesus nos ensinou. É isso que nós iremos tratar aqui nesta lição. Ademais, quero dizer a todos os irmãos, a todos os professores e alunos da nossa escola dominical, nós temos que orar com a boca, nós temos que orar com a mente, mas também temos que orar com o Espírito. Foi isso que o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 15, ele bem salientou: orareis com a mente, mas também com o Espírito. Nossas orações e petições, elas não podem ser sem nexo, sem harmonia. Não, as nossas orações, elas precisam ajustar-se às palavras do nosso Mestre Divino. Muito bem, nós vamos seguir aqui com a nossa lição e para vocês terem uma ideia, o primeiro ponto da nossa lição, nós falamos a oração é um diálogo com o Pai. Nós já falamos muito bem e já explicamos aqui que a oração é um colóquio, é um diálogo entre a alma com Deus. É isso que o grande teólogo Tyson, ele deixa bem claro na sua teologia. A oração é um diálogo da alma com Deus. Ou melhor, a oração é uma conversa da alma com Deus. É quando essa parte do Espírito entra em diálogo com Deus Todo-Poderoso. Mas é importante nós analisarmos que a oração, ela faz parte de toda a contextura sagrada. Basta você atentar para Gênesis, capítulo 3, versículo 8, que você já vê Deus dialogando com Adão lá no Éden. Quando havia pureza, quando o mesmo não estava ainda dominado pelo pecado, ali tinha um diálogo de Adão com Deus Todo-Poderoso. E daí, como um rio caudaloso, segue-se em cada página da Bíblia Sagrada a ênfase, a tonicidade sobre a oração. A oração, ela está presente em todos os livros da Bíblia. Em momentos de gratidão, em momentos de crise, em momentos de guerra, em momentos de aflições, o povo de Deus orava. E isso fala seriamente para nós, porque a igreja, em pleno século XXI, não pode viver sem esse recurso poderoso, a oração. Mas, no subponto 1 do primeiro ponto, eu falo sobre a natureza da oração. Qual é a essência, pastor? Qual é a natureza da oração? Eu pontuo nesta obra que escrevemos, pela graça e a misericórdia divina, que há diversas formas que podem ser caracterizadas ou definidas na essência da oração. Já sabemos que a oração é um diálogo da alma com Deus. Mas eu quero destacar aqui o seguinte, que a oração, ela é marcada primeiramente pela confissão. Pela confissão. Se você atentar para 1 Reis,
8:47, você vai encontrar isso. A oração ela é marcada pela confissão, a oração ela é marcada pela adoração. Quando você está orando, você também está adorando. E a oração ela é marcada pela comunhão. Não há como se orar ao Pai se você não estiver em comunhão com Ele. Aliás, Amós 3:3 diz: andarão dois juntos se não tiverem de comum acordo? A oração ela tem que ser caracterizada por esses atos de graças, ou seja, confissão, comunhão e adoração. Nesse particular, quando falamos que a oração envolve confissão, comunhão e adoração, primeiramente ela está sendo dirigida para o nosso Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, a oração pode também se voltar para nós. Eu quero pontuar aqui que não há pecado algum em o cristão fazer orações voltadas para si ou para alguma coisa que deseja. Nós podemos destacar que essa oração, quando ela se volta de buscar tanto para si como para o outro, nós temos aí o ato de pedir e o ato de suplicar. Mas não se esqueça, toda oração ela tem que começar primeiramente se voltando para o Pai Todo-Poderoso. Logo que você começa, Mateus capítulo 6, versículo 9 diz assim: portanto vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus. Ou seja, aqui você pode observar que a oração ela começa reconhecendo a grandeza, a soberania e o poder do Deus Todo-Poderoso. Isso é muito importante. Mas nós podemos analisar que quando nós falamos da oração nesse particular, ela se voltando para o aspecto do pedido e da súplica, eu pontuo aqui o seguinte: nós temos a oração de súplica em Daniel capítulo 6, versículo 11, Mateus capítulo 15, 22 a 28, a mulher cirofenícia. Você, querido professor, deve falar dessas orações de pedidos e de súplicas as quais eram feitas. Nós temos a oração intercessória pelas autoridades, como está em 1 Timóteo 2:1. Nós temos também a oração intercessória que foi feita por Samuel no capítulo 12, verso 23 de 1 Samuel. E também nós temos em Atos 7:60 a oração feita pelos não salvos. Ou seja, também podemos orar à luz de Mateus 5:44 pelos nossos inimigos. Nós podemos orar em 2 Tessalonicenses 1:11 pelos novos convertidos, pelos desviados, 1 João capítulo 5, verso 16, e também pelos pastores, Efésios 6:19. Então você tem, em primeiro lugar, a oração marcada pela confissão, pela adoração e pela comunhão. E você tem a oração que fala de pedido e de súplica, que pode tanto envolver um pedido pessoal, como também o nosso semelhante, o nosso irmão, o nosso próximo. Ok? No subponto 2, eu falo como os homens de Deus viam a oração. É claro que hoje nós temos diversos olhares e diversas concepções quanto à temática oração, vinda por parte de teólogos. Respeitamos, valorizamos os estudiosos dessa prática teológica, mas o nosso modelo é a Bíblia. Quem tem autoridade para falar de oração é a Bíblia Sagrada. E nós nos voltamos para aquilo que os homens de Deus no passado viviam e falavam acerca da oração. Por exemplo, como é que Esdras via a oração? Se você abrir a sua Bíblia e atentar para essa passagem bíblica de Esdras 8, 21 a 23, ele via a oração como um poder grandioso, maior que o exército que o rei poderia lhe dispor para dar proteção na sua viagem, retornando a Jerusalém. Nós podemos ainda perceber claramente que, à luz da Bíblia, Lucas capítulo 18, verso 1, a oração ela deveria ser constante. Está lá o dever de orar sempre. Por que ele falava assim? Porque a oração era também considerada pelo próprio Senhor Jesus uma arma poderosa. Nós podemos analisar que Jesus ele tratou da oração de modo singular.
Você pode ver Mateus 4, verso 2, Lucas 6, 12. Os apóstolos também, eles deram grande valor à oração, de modo que eles não começavam qualquer atividade sem primeiro colocar a vida em oração. Isso está em Atos capítulo 6, versículo 4. Então você tem o posicionamento de Jesus sobre a oração, o posicionamento dos apóstolos sobre a oração, você tem o posicionamento de Esdras sobre a oração e você vê aí claramente o que Jesus falou sobre a oração. Aliás, o próprio apóstolo São Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz, orai sem cessar. E ele também confiava no poder da oração. Está em Efésios capítulo 6, versículo 18. Temos aí no subponto 3 a maneira de orar. Pastor Ziel, qual é a maneira certa, a postura certa de se orar? Queridos, nós podemos analisar que hoje, na atualidade, a oração ela já é vista até como um fenômeno universal. Inclusive, médicos, cientistas estão falando que é bom orar. A oração ela é fundamental para a alma. Certo dia eu vi na televisão um médico dizendo, a oração é boa, ela é importante, a oração ela pode curar. Só que também o nosso padrão não vem dos médicos, nem dos psiquiatras, nem dos psicólogos. Porque quando eles falam que a oração é boa, eles não estão dizendo a quem se deve orar. Para eles, orar a qualquer divindade, tudo é válido. Mas nosso Senhor Jesus ensinou qual é o endereço da oração e a porta certa para se enviar a oração. Quando a gente lê Mateus 6, 9, a Bíblia diz, Pai nosso que está nos céus. A nossa oração, ela não pode ser dirigida para qualquer divindade, para qualquer Deus. A nossa oração, ela deve ser dirigida ao Pai verdadeiro que está nos céus. Então, é isso que nós podemos analisar. E aí Jesus Cristo, ele deixou isso claro para nós. Agora, queridos, falando sobre a maneira certa de orar, eu coloquei no livro de apoio lançado pela CPAD 6 pontos importantes sobre isso. O primeiro ponto que nós falamos aqui é a quem a oração deve ser dirigida. Ou seja, nós já sabemos, o endereço certo é o Pai que está nos céus, ok? A segunda coisa que nós podemos analisar aqui é a respeito da postura. Em momento algum há na Bíblia Sagrada qualquer exigência no tocante a essa pessoa que vai orar. Mas nós encontramos na Bíblia pessoas que oraram em pé, oraram deitado, pessoas que oraram sentadas, oraram caminhando, oraram de joelho. Inclusive Atos 2:4, 2:1-4, quando os cristãos foram buscar a promessa com o Espírito Santo, eles estavam assentados. Então perceba que quanto a essa postura, não há exigência na Bíblia, porque o que vale não é a postura do corpo, mas sim a postura do coração. Se o teu coração for simples, se o teu coração já for transformado, puro, sem pecado, qualquer postura na oração vale. Isso é muito importante. Agora, diga-se de passagem, orar de joelho demonstra mais um estado de quebrantamento, de reverência para com Deus Todo-Poderoso, ok? Muitas pessoas naquela época, homens de Deus, oravam caminhando, oravam em selvas, em matas, e isso a Bíblia não é contra tal prática. O importante é ter um coração puro, transformado pelo poder da palavra de Deus. A terceira coisa é quanto ao horário da oração. Você pode ler Salmo 55:17 e você há de observar, como também Daniel, capítulo 6, versículo 10, que os judeus, Atos 3 primeiro, eles tinham 3 momentos importantes para a oração: manhã, meio-dia e à tardinha. Já citamos aqui 1 Tessalonicenses 5:17, Paulo diz que devemos orar sem cessar. É muito importante estar sempre no espírito de oração o dia todo, mas é relevante você ter um momento a sós para falar com Deus, como um hábito, como uma disciplina. Isso é muito bom para a sua vida, para a sua comunhão, para o seu desenvolvimento espiritual, ok? Em quarto lugar, Jesus falou sobre o lugar da oração. Onde se deve orar, pastor? Na sala, no quarto, no monte? Onde eu devo orar?
Qual lugar que eu devo buscar a Deus em oração? O Senhor Jesus Cristo, ele deixou claro que o lugar da oração é o seu quarto. Daqui a pouco nós estaremos falando sobre isso. Em quinto lugar e sexto lugar, Jesus falou sobre o decoro na oração, que aqui na verdade deve ser com sinceridade, com decência, com reverência. Eu falei agora há pouco de Atos 2, 1-4, como a igreja primitiva estava em oração. Eu quero dizer a todos, querido professor, fale isso na sala de aula. A oração não pode ser marcada por atos vergonhosos, escandalosos, sem ética, sem postura. É claro que nós já falamos aqui da essência do coração, mas tem que haver decoro na oração. Isso é bíblico. E qual foi o posicionamento, pastor Zéu, de Jesus quanto ao ensino da oração? Quando Jesus falou sobre a oração, ele combateu 2 erros. O primeiro erro que o Senhor Jesus combate é a exibição. Ele deixou bem claro que ninguém deveria orar para exibir-se, para ser reconhecido como piedoso ou piedosa. Jesus combate esse primeiro erro, porque haviam muitos dos escribas e fariseus que oravam para chamar a atenção dos outros. Essa figura, ela é bem delineada em Lucas 18, entre o fariseu e o publicano. Um procurava chamar a atenção para si, o outro estava orando com o coração quebrantado, buscando de fato o auxílio divino. A segunda coisa que Jesus combate aqui são as repetições mecânicas. É claro, repetir palavras não há pecado nenhum. Jesus fez essa oração repetindo palavras. Agora, orar, buscando repetir palavras como uma forma de pressionar a Deus, ao Senhor Jesus, a lhe ouvir, está totalmente fora dos padrões da palavra de Deus. Então, queridos, o Senhor Jesus, ele nos ensina isso. E nós sabemos que você pode entrar no seu quarto. Esse quarto, ele pode ser literal, como ele também pode ser simbólico. Jesus Cristo, ele falava de se orar em um local certo. Entra no teu quarto. Às vezes eu posso estar no ônibus, eu posso estar no coletivo, eu posso estar viajando, mas eu estou em um lugar secreto. Todos estão ali, mas eu estou no meu secreto com o Pai. Os judeus, eles sabiam que havia esse local e esse momento de oração a Deus. Eles faziam oração no templo, nas ruas e nas sinagogas. O que o Senhor Jesus não proibiu. A oração pública jamais fora proibida pelo Senhor. Mas sempre o Senhor estava combatendo o espírito de exibição, o espírito de você querer chamar a atenção dos outros através de um viver religiosamente piedoso. Era isso que Jesus estava combatendo. Então nós podemos analisar aqui que em momento algum Jesus proibiu a oração pública, proibiu se orar no quarto ou orar em qualquer outro lugar. Sempre o combate de Jesus era contra a exibição. Por isso, quando ele diz assim, entra no teu quarto, Jesus está falando que nós precisamos ser discretos na oração. Fecha a tua porta, denota intimidade com ele, ok? Então você pode observar que o milagre acontece quando você está em secreto com o Pai, com o nosso Senhor Jesus. Então, perceba bem que esse lugar secreto, como eu já falei aqui agora há pouco, ele tem relação com a nossa maneira sincera e humilde de buscar a Deus. Às vezes eu posso orar lá no meu quarto, mas logo que eu saio do meu quarto eu digo, olha gente, agora há pouco eu saí do meu quarto, eu estava em comunhão, eu estava em oração. É isso que o nosso Senhor Jesus combate fortemente. Em último lugar, você tem aí sobre a oração e o jejum. Nós queremos dizer aos irmãos que a oração e o jejum também é uma temática sempre presente na palavra de Deus. E eu quero dizer que são 2 recursos necessários, importantes, demais para a vida do cristão. Jamais nós podemos desprezar a oração e o jejum. Porque são práticas que, na verdade, queridos irmãos, faz parte da Sagrada Escritura. E eu quero dizer a todos nessa oportunidade
que eu coloquei aí no livro de apoio, que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina, autonegação, humilhação. Mostra também dependência de Deus em momentos mais extremos em que precisamos buscá-lo para algum problema em particular ou necessidade de uma orientação. O cristão precisa compreender que o jejum não é dieta, pois a dieta é para o corpo físico e o jejum é feito para o nosso espírito. Eu quero dizer aos irmãos que o jejum na Bíblia sempre ele pontuou 3 coisas. A primeira coisa que o jejum pontuou foi a humilhação. Quem naquela época se colocava em ato de jejum se humilhava. A segunda coisa era a lamentação. E a terceira coisa era um evento religioso. Nós podemos analisar que no caso de Atos 13, primeiro até o verso 4, no envio dos apóstolos, a igreja estava orando para enviar os missionários e fez isso com a prática do jejum e da oração. O cristão deve orar e jejuar não como uma troca, mas sim para a dependência do poder de Deus, para saber melhor lidar com as coisas espirituais, para estar disponível ao poder e à graça divina. Jejum nunca é uma troca. E eu quero dizer a todos, o jejum, à luz da Bíblia, nunca foi uma imposição ou obrigação. Era um ato espontâneo e voluntário. Quando alguém entrava em um problema, em uma crise, em uma dificuldade, a própria pessoa, por si mesma, ela já fazia aquele compromisso de orar, de jejuar, de buscar ao Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que dentro da própria lei mosaica foi estabelecido um dia de jejum para que eles buscassem a Deus e se lamentassem. Posteriormente começou a ter práticas diversas, 3 dias, 40 dias, 2 dias, como no caso do fariseu que fazia isso, mas fazia o jejum na prática do egocentrismo, do egoísmo e da exibição. Mas nós queremos dizer que o cristão que ora e jejua, ele está sempre procurando a depender mais de Deus, da sua graça e do seu poder. Quando você atenta para a expressão, porém tu, quando jejuares, olha aí, nessa frase aqui, você pode observar que era um ato voluntário. Você não pode impor, você não pode, olha, jejue, faça isso. É da própria pessoa que reconhece que está precisando mais da graça, da orientação de Deus, e ele se coloca na prática do jejum e da oração. Eu coloquei aqui que por meio do ensino de Cristo, nós entendemos que a prática do jejum é livre, é um ato voluntário, espontâneo, não pode ser uma posição ou uma condição imposta para alguém. Você pode ler depois 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 5. O real objetivo do jejum ensinado por Cristo não tem como intuito elevar a nós mesmos, propagar nossa religiosidade perante os homens, mas é um ato que serve, primeiro, para nos disciplinar e demonstrar nosso quebrantamento perante Deus e de crescermos cada vez mais e mais nas questões espirituais. No meu livro de apoio lançado pela CPAD, essa obra, vocês vão encontrar todos os detalhes e as referências bíblicas sobre o real jejum à luz da palavra de Deus e sobre a importância da oração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. R$2, a cédula de menor valor monetário no Brasil. Para a obra missionária, ela é de maior valor. Demonstre sua generosidade. Faça agora um Pix de pelo menos R$2 utilizando a chave eufacomissões2reais@gmail.com. Pronto! Em poucos segundos sua ajuda estará beneficiando algum missionário ou projeto social. Exercite sua generosidade. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus a fazer o que precisa ser feito. Realização: Sename, CGADB, apoio CPAD.